Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe de Carvalho França. Eu sou aluno de formação pedagógica em Ciências Biológicas com a tutoria da professora Cláudia Beatriz. Bem, eu irei então iniciar a apresentação falando sobre, esse é o nosso tema será os desafios da formação docente na área de biologia. Esse tema ele foi escolhido justamente por causa da área de concentração da formação docente e que essa apresentação ela é um requisito para encerrar a disciplina de estágio curricular supervisionado. Inicialmente, então, falamos então um pouco sobre a nossa justificativa. A formação docente dos professores de biologia, ela é fundamental para garantir uma educação de qualidade, porque a formação inicial e a formação continuada, ela desempenham um papel fundamental na ampliação de conhecimentos e no desenvolvimento de competências pedagógicas. Diante, então, do atual cenário da educação, nós vemos que existem inúmeros desafios para os profissionais da área, principalmente os profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho. Dentre eles, nós temos que observar que existe um avanço rápido da parte tecnológica, os avanços científicos e principalmente os avanços didáticos da formação desses professores. Nós podemos observar, então, que as aulas expositivas tradicionais elas estão sendo substituídas gradativamente por estratégias mais interativas e contextualizadas. Compreender os desafios da formação continuada é essencial para preparar o professor e promover uma educação de qualidade, além de, então, preparar o aluno para os seus desafios futuros. A partir disso, o nosso objetivo foi identificar os desafios enfrentados na formação docente na área de biologia, discutir a importância da formação inicial e continuada dos professores, discutir sobre a importância da utilização de recursos tecnológicos e aprimoramento das estratégias didáticas, propor reflexões e possíveis soluções para superar os desafios na formação docente em biologia. Aqui eu trago, então, um pouco do nosso referencial teórico que embasou a nossa pesquisa. Dentre os principais autores, nós trazemos Eichner, de que trata basicamente da integração entre teoria e prática, que nós devemos, então, compreender melhor como nós devemos transmitir os nossos conteúdos teóricos, trazendo, então, uma reflexão mais crítica na nossa prática pedagógica. Schumann traz um pouco sobre a transposição didática. O que isso basicamente quer dizer? Ele quer dizer quais são as principais dificuldades conceituais dos alunos e que estratégias nós podemos bolar, então, para melhorar a nossa didática, facilitando, então, a passagem do conteúdo, a compreensão do nosso conteúdo. Tardiche já fala um pouco mais sobre as atualizações científica e pedagógica, principalmente com a globalização dos meios de informações, nós podemos perceber que muitas dessas da área tecnológica conseguiu então ser incorporada à parte didática. E existem inúmeros desafios então eh, para os professores que principalmente desconhecem desses avanços tecnológicos e principalmente dos avanços em relação às metodologias, as novas metodologias que estão surgindo. E de Zeichner, que fala das interdisciplinaridade. Nós estamos falando, então, que a biologia não é mais apenas a biologia, mas ela fala muito de matemática, química e física, principalmente. Metodologicamente, nosso trabalho foi feito em duas escolas do estado da Paraíba, que nós iniciamos, então, com a observação em sala de aula e em outros espaços escolares, além de observar as aulas práticas em laboratório e até mesmo aulas de campo. Nós, então, dividimos a nossa regência em dois momentos: 5 teorias no ensino médio e 5 teorias no Fundamental 2. E para responder aos objetivos da nossa pesquisa, nós conseguimos, então, observar durante todo o período de estágio, os pontos importantes, finalizando, então, com a realização de um questionário com o objetivo de enriquecer a nossa pesquisa para tratar do nosso principal tema, com os desafios da formação docente na área de biologia com os professores regentes. Aqui eu trago a primeira escola que foi observada, que ela fica localizada, é a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau Presidente Médici. Ela fica localizada na rua Cônego Francisco Lima, sem número, no bairro Castelo Branco, em João Pessoa.
E desde 2018, ela agora é uma escola cidadã integral técnica, contando então com dois cursos técnicos na área, na parte de hotelaria e na parte de informática. Ela atualmente apresenta 191 discentes matriculados, 21 docentes, sendo 15 deles da parte básica e 6 especificamente da parte técnica, e 12 servidores estaduais, que auxiliam, então, que estão inseridos tanto na gestão, como estão inseridos na parte de vigilância, estão inseridos também na parte de merenda, dando, então, todo o suporte e apoio administrativo para a equipe educacional. E eles hoje apresentam 9 turmas formadas para dando todo o suporte para essa escola e com a sua estrutura. Nós podemos ver então em algumas fotos o pátio da escola, justamente com a diretoria, um dos laboratórios de ciência e a própria sala de aula. A outra escola que foi realizada a regência e a observação foi na escola de estadual José Vieira, que fica localizada na rua Abdias Gomes de Almeida, no bairro Tambauzinho, contando então com 121 discentes do Fundamental 1, 140 no Fundamental 2 e 65 da etapa EJA. Ela conta hoje com 14 turmas formadas, divididas nessas formas que eu acabei de citar, e conta com 25 docentes e 18 servidores e colaboradores, da mesma forma que ocorreu na turma passada, divididos na gestão. Nós podemos observar, então, aqui algumas partes da escola, como a própria fachada, um dos laboratórios de ciências e um momento da aula que foi ministrada. No roteiro de entrevista, eu trago algumas perguntas que falam basicamente da área de formação, e um pouco mais voltadas para o próprio docente, né? Quais são as suas qualificações? E no outro rol de perguntas, eu trago então algo que já está relacionado com a formação docente, trazendo alguns questionamentos relacionados à sua formação e o que eles entendem como a formação docente na área de biologia. Aqui já seria a segunda entrevista, trazendo então as mesmas informações com outro professor da outra escola. E o que nós podemos, então, retirar da vivência do estágio é que foi muito interessante compartilhar a vivência e a prática, botar todo o conhecimento adquirido em sala de aula, colocar a prova e a prática acaba dando continuidade na sua aula. Foi muito interessante observar as estratégias de ensino do professor, como é que ele se comportava em determinadas situações, como ele montava os materiais da aula prática e como ele resolvia determinadas situações, tendo então essa desenvoltura que você não acaba desenvolvendo durante a parte teórica do curso, né? Isso foi muito importante observar que nos diz que a formação docente ela é algo continuada e que requer muita atualização, principalmente com os alunos de hoje, eles são muito conectados ao mundo moderno. E se você não acaba se atualizando com esse mundo moderno, você acaba não conversando mais com esse aluno. Então é muito interessante estar ligado a todas essas atualizações. E as principais dificuldades encontradas no estágio foi basicamente relacionadas à convivência com os alunos. Muitos deles são um pouco difíceis de lidar. é, Esse público é um público majoritariamente de um público mais tem uma renda inferior, e acaba que eles precisam de um pouco mais de atenção, um pouco mais de calma na passagem desse conteúdo. E outra coisa que também foi muito interessante foi como lidar com o tempo durante a aula e a organização da aula, que às vezes você planeja algo e encontra alguns percalços no caminho que acaba não facilitando. Isso foi muito interessante de se observar, que nós realmente conseguimos entender como é que funciona uma sala de aula, como é que funciona a prática docente e quais habilidades pedagógicas nós devemos desenvolver durante a nossa formação, que no futuro irão nos dar um ótimo arcabouço
para conseguir lidar com determinadas situações e como podemos resolvê-las. Um raciocínio mais rápido, ter calma, ter paciência e como conseguir se comportar em determinadas situações. Aqui foram algumas nossas referências utilizadas. O link da apresentação estará descrito nesse momento. E eu encerro então com a- uma citação de Antônio Gomes Lacerda: a educação não tem preço, sua falta tem um alto custo. Essa foi uma frase muito bonita, desse autor e que eu queria compartilhar então com vocês. Essa foi a minha apresentação. Muito obrigado.